A primeira temporada de House of the Dragon entregou aí uma das melhores séries já vistas nos últimos anos. Desde então, nós ficamos aí 2 longos anos esperando ansiosamente pela segunda temporada da série, que nos entregaria a grandiosa e sangrenta Dança dos Dragões. E bem, parece que não foi tudo isso, não é mesmo? Afinal, o que aconteceu com a segunda temporada de House of the Dragon? E como uma série que começou tão bem e foi tão aclamada na sua estreia, está sendo detonada na sua continuação? No vídeo de hoje, vou explicar e revelar para vocês todos os segredos de bastidores e por que a segunda temporada da Casa do Dragão, infelizmente, decepcionou tanta gente. Lembrando a vocês que eu não concordo que essa temporada foi um lixo total, assim como muitos aqui dizem, ou que apenas o episódio 4, onde teve lutinhas de dragão, prestou. A série teve novamente cenas e momentos muito bons, sim, porém, no final das contas, foi muito abaixo da primeira season e abaixo também do que poderia ter sido. Fora que eu sei que muitos de vocês aí vão dizer, e eu já vou responder agora, eu não quero que seja tudo igual e fiel aos livros 100%. Muitas coisas dos livros são sim boas, outras são terríveis, e House of the Dragon já fez mudanças que foram sim muito boas. O que a gente quer aqui, o que a gente precisa no final das contas é uma série boa e coerente, e se os livros são melhores e mais coerentes em alguns pontos, assim como aconteceu nessa nova season, não custa nada usar eles como exemplo, certo? A primeira coisa que a gente precisa dizer aqui, antes de tudo, é que apesar da primeira temporada ter sido sim muito bem recebida, ela não foi imune de críticas. Os saltos temporais, algumas perucas, a fotografia escura e até o CGI um pouco porco foram sim muito criticados. Até mesmo a grande semelhança com Game of Thrones foi alvo de condenação por parte da imprensa, que dizia que a série estava tentando fazer uma cópia da série original. Curiosamente, galera, bastante desses pontos, ou quase todos, foram consertados na segunda temporada. É inegável aí que a fotografia dessa temporada foi muito superior, assim como os efeitos visuais, que na minha visão foram basicamente perfeitos. Os figurinos aí, que também foram alvo de condenação por grande parte dos fãs, vieram belíssimos nessa nova season. Porém, um ponto que o Ryan, o showrunner e roteirista principal da série, disse que iria resolver eram saltos temporais. Ele definitivamente veio a público dizer que a nova temporada não teria nenhum deles, e seria, nas palavras dele, muito parecida com as temporadas iniciais de Game of Thrones. E pra mim, pessoal, isso desencadeou um dos principais problemas da primeira temporada de House of the Dragon: o ritmo lento. Muitos aqui talvez não assistiram ou não se lembrem, mas é inegável que as primeiras temporadas lá de GOT eram muito, mas muito lentas. Eram vários episódios de longas cenas da Daenerys no deserto, da Cersei bebendo vinho, conversando com Tyrion, Jon Snow lá na muralha, dezenas de momentos no Pequeno Conselho, muita política e diálogos. Era uma vibe totalmente diferente da primeira temporada de House of the Dragon. É lógico, muita gente criticou sim a temporada corrida e os saltos temporais, porém o que os produtores talvez se esqueceram é que, todavia, muita gente também amou o ritmo frenético da Season 1. E ao tentar copiar Game of Thrones nesse estilo, acredito que eles cometeram um grande erro. Primeiro, a quebra de ritmo estabelecido que conquistou o público lá na primeira temporada. Depois que, apesar de GOT ser realmente lenta, os diálogos e os arcos eram incrivelmente bem escritos. As falas eram geniais e todo aquele desenvolvimento lento e pacífico era recompensado por um final coerente e muito satisfatório, o que não aconteceu nessa segunda temporada. Afinal, as primeiras temporadas de Game of Thrones eram baseadas em livros gigantes, escritas por ninguém menos que o brilhante George R. R. Martin. Enquanto isso, Fogo e Sangue, que é a referência principal para House of the Dragon, nós temos apenas algumas páginas, e talvez 3 ou 4 frases que juntas nem mesmo rendem um único diálogo. Bem, falando nele, eu acho, galera, que chegou a hora de tocar na ferida. Fogo e Sangue está longe de ser um bom livro para ser adaptado. Eu não quero defender os roteiristas de House of the Dragon aqui, afinal, escrever boas histórias é literalmente o trabalho deles. E o Ryan Condon e todos os roteiristas de House sabiam de tudo isso antes de todo mundo aqui. Eu gosto demais de Fogo e Sangue, galera, porém, diferente das crônicas, não tem como dizer que ele é um baita livro para fazer uma adaptação. Como eu disse, o livro quase não tem diálogos, e a personalidade dos personagens é rasamente desenvolvida, e a maior parte das coisas que sabemos que eles fazem, bem, nós nem temos certeza. A parte adaptada da primeira temporada, por incrível que pareça, é a parte mais longa de toda a história, e certamente a melhor escrita pelo Martin, onde nós temos mais detalhes e fatos do que acontece. O Martin coloca ali toda a intriga e o drama político. Nós temos os casamentos, as intrigas entre o Daemon e Viserys, a rivalidade entre a Alicent e Rhaenyra e seus filhos, enfim, é bastante coisa para ser vista em tela, além de batalhas de dragões. Temos toda a questão da bastardia dos filhos da Rhaenyra e vários mistérios e tramas que realmente rendem uma boa adaptação. Agora, quando a guerra começa nesse livro, realmente a sensação que eu tenho é que o Martin queria terminar essa história o mais rápido possível. Se você não leu Fogo e Sangue e quer saber o que o Daemon, a Alicent e a Rhaenyra realmente
realmente fazem nessa parte da história? Bem, pessoal, a resposta é nada ou quase isso. O Daemon nos livros toma Harrenhal e fica por lá mesmo reunindo as forças das terras fluviais. A Rhaenyra fica o tempo inteiro em Dragonstone e nem participa efetivamente da semeadura assim como House mostrou. E a Alicent bem fica lá em Porto Real mesmo, a gente mal sabe o que acontece com ela. O que a gente tem, pessoal, nesse momento da história depois da morte do Lucerys é a movimentação na guerra, dos soldados, dos exércitos e a apresentação de alguns novos personagens. E bem, eu acho que nesse ponto que os roteiristas de House of the Dragon realmente erraram. Realmente, não existia muito para os personagens principais fazerem. Pois então, por que eles não focaram nos novos personagens? E sim, existe uma cambada de personagens super interessantes que eram muito legais que foram cortados da série. Vamos começar pelo Cregan Stark, que não foi cortado em si, mas teve apenas uma única cena na temporada inteira. Seria incrível, galera, ver o Cregan liderando os exércitos do norte, lidando com seus vassalos, ou até mesmo com as questões familiares e políticas que ele teria em Winterfell. Afinal, nos livros, pra você ter uma ideia, o Cregan tem uma baita intriga com seu tio e sobrinhos. Agora, por que não mostrar o pequeno Daemon lá em Torre Alta, talvez lidando com a morte do seu pai, o Viserys, aprendendo sobre política, ou com o fato de estar longe da sua família, ou até mesmo colocando aí uma dificuldade que ele teria em montar Tessarion. Quem sabe o Daemon Targaryen não é um menino incrível, que diferente do Aegon e do Aemon quer provar o seu valor para sua mãe e seus irmãos. Ou então, porque a gente não viu mais do Dalton Greyjoy, o sanguinário e selvagem senhor das Ilhas de Ferro aí em House of the Dragon, que ficou conhecido aí com o Kraken Vermelho. Seria incrível ver o encontro dele com Daemon Targaryen, ele tomando e saqueando Lannisporto, assim como é nos livros. Não vamos esquecer, pessoal, do Benjen Cott, da Alicent Blackwood, que pra mim são dois personagens incríveis. Enfim, são tantos, mas tantos personagens que faltariam episódios para adaptá-los de forma coerente. E foi aqui, pessoal, que pra mim que House of the Dragon realmente se perdeu nessa nova temporada. Ao invés disso, os roteiristas sabem insistir em focar nos personagens principais. E bem, é claro que esse não foi o erro. O erro foi não formular um arco, uma história realmente interessante para eles. A Rhaenyra passou grande parte da primeira temporada confusa, sem saber o que fazer, sem ter autoridade no seu pequeno conselho. A Alicent se viu engolida pelos interesses dos seus próprios filhos e acabou sofrendo pela guerra. E o Daemon, enfim, você sabe. E lembre, né, que Game of Thrones mesmo era normal a gente não ouvir a Daenerys, a Cersei, o Tyrion, ou até mesmo Jon Snow por vários episódios. Era totalmente comum que eles desaparecessem um pouco para focar em personagens secundários, e eu não entendo porque os roteiristas de House of the Dragon não seguiram isso aqui. Na minha visão, não teria problema nenhum. E algo que eu acho muito interessante é que esses novos personagens, em maior parte, são relacionados aí com Daemon. Ou a série mesmo poderia criar essa relação, evitando aquele plot terrível e comprido e longo e inacabável das alucinações, que sinceramente, pessoal, foi de fato o pior ponto dessa temporada. E é aquilo que eu disse, talvez uma ou duas cenas seriam sim interessantes, mas se alongar tanto assim por 5 episódios foi terrível. No final das contas, eu sinto que esse arco não mudou em nada a história do Daemon. Vejam só, o Daemon termina a primeira temporada dobrando seu joelho pra Rhaenyra Targaryen, finalmente aceitando ela como sua rainha, assim como o Jaehaerys como seu legítimo herdeiro. Isso depois de passar por um longo arco de aceitação, já na primeira temporada, até fazer as pazes com seu irmão, para depois de tudo isso ter uma briga de casal, voltar atrás dizendo que ele deveria ser rei, desrespeitando a vontade do seu próprio irmão, e de repente, após ver o futuro do nada, voltar atrás de novo, declarando a Rhaenyra como sua rainha. É como se o Daemon, galera, literalmente não tivesse avançado em nada nessa temporada inteira. Eu tenho certeza se alguém aqui fizer um corte sem as cenas do Matt Smith em toda a segunda season de House of the Dragon, é capaz do personagem dele não fazer falta nenhuma. E eu sei que esse foi sim o pior ponto da temporada pra muita gente. Porém, pra mim, pessoal, nada mais insuportável que o arco da Rhaenyra com a Alicent e toda a falação de paz e trégua a toda hora. Acho que ninguém precisa ler os livros ou ser muito esperto aqui pra saber que o ponto central de House of the Dragon é a Dança dos Dragões, que é a maior e mais devastadora guerra já registrada em Westeros nos últimos séculos, que aliás, todos sabemos que já aconteceu na linha temporal desse universo, e que vai ceifar a vida de muitos dragões e personagens, é algo inevitável. No entanto, parece aqui que os roteiristas insistem em falar em paz e trégua a toda hora, como se fosse um grande mistério que a guerra realmente fosse acontecer. Eu acho sim, galera, que é plausível levantar esse tema entre os personagens, porém, os roteiristas de House of the Dragon, ao que parece, fizeram disso uma grande trama, o trama principal, um grande desafio para Alicent e para Rhaenyra, tomando o tempo de tela e a paciência de quem assiste a todo momento. Como se não bastasse a Rhaenys falando disso o tempo inteiro, o encontro que aconteceu entre a Rhaenyra e Alicent no episódio 3, o grande ápice da temporada é a Alicent aparecendo em Dragonstone e indo pedir paz
depois de ter dito que a guerra era inevitável, que o sangue seria derramado e que alguém iria vencer enquanto outros iriam morrer. O mais absurdo de tudo isso pra mim, galera, é que essa cena no final da temporada entre a Alicent e a Rhaenyra acontece depois de Sangue e Queijo, depois da Batalha de Poços das Gralhas, depois também de Moinho Ardente, como a gente viu, terminou com a vida de quase 2 grandes casas, e depois também das tomadas de Robb e Stackworth. Ou seja, a guerra já tá acontecendo há muito tempo, não existe mais volta agora, e mesmo assim os roteiristas insistem em fazer disso a trama central da Alicent e da Rhaenyra, como se existisse alguma possibilidade disso ser evitado. Afinal, eu tenho certeza que se você tá assistindo House of the Dragon, é porque você quer ver guerra e treta mesmo, quer literalmente ver o bicho pegar em tela. E mesmo assim, depois de tudo isso, a gente continua ainda vendo cenas e cenas de tentativas de paz, que todos sabemos vão fracassar. Nos livros, galera, a Rhaenyra e a Alicent só se encontram depois de muito tempo. E ao que parece, tudo isso foi feito porque o showrunner da série queria ver o encontro delas antes disso. Afinal, são grandes atrizes talentosas, assim como ele revelou. E pra mim, pessoal, esse é um grande perigo, quando a produção, os interesses da emissora começam a tomar conta do roteiro. Afinal, claramente, uma cena entre Emma Darcy e Olivia Cooke pode render um baita Emmy ou Globo de Ouro pra série, não é mesmo? Na minha visão, galera, o que deve mandar no roteiro é a história, mesmo que determinadas coisas demorem pra acontecer. O encontro entre a Rhaenyra e a Alicent iria acontecer de qualquer maneira, porém mais tarde, e antecipar isso, colocando a Rhaenyra como septa, fazendo a Alicent visitar Dragonstone do nada, claramente só vai tornar a história incoerente. Quantas temporadas aí a gente não esperou pra ver a Daenerys conhecer o Jon Snow, ou conhecer a Cersei, por exemplo? Quantos livros nós não lemos até a Daenerys montar no Drogo? Numa história, seja de fantasia ou não, tudo tem o seu tempo certo, e atropelar isso só vai bagunçar as coisas, tirar situações interessantes, até boas, mas no fundo não vai fazer muito sentido. E uma coisa, pessoal, muito interessante aí que o George R. R. Martin até agora tá em silêncio sobre essa segunda temporada. Muito diferente da primeira, onde ele publicou um texto enorme agradecendo os produtores e a todo o elenco e elogiando muito a série de certa forma. Quase um mês aí depois do último episódio, ele não disse nada. O Martin tinha feito um post sobre os 2 primeiros episódios onde ele gostou e reclamou de algumas coisas, porém a gente não viu nada depois disso. Certamente o autor também não deve estar nada feliz com os rumos que levou a sua própria história. E eu acredito, galera, e tenho fé também que grande parte desses problemas tem solução sim. Afinal, os produtores de House já escutaram as reclamações que aconteceram na primeira temporada e conseguiram melhorar bastante, e creio que sim, eles vão fazer isso de novo. Afinal, se vocês não sabem, House of the Dragon é um carro-chefe da HBO, é uma das maiores séries da atualidade, é uma série também super cara, e eles precisam sim de muita audiência e aprovação do público pra série pelo menos se pagar. Bom, galera, por enquanto era isso, deixe agora a sua opinião sobre tudo isso pra gente continuar essa discussão aí nos comentários. Também não esquece seu like aí embaixo, de conferir também sua inscrição aqui no Voo do Dragão. Valeu, até o próximo vídeo e fui!